Sim, bem, posso confirmar que você passou no exame escrito com um resultado espetacular de 97%. Não exatamente o mais alto, infelizmente, mas admirável quando comparado com a pontuação média de 73%. Seu tono mudou por um instante. Izuku assinou com a cabeça para isso. Uma onda de prazer fluiu por ele ao perceber que ele tinha marcado tão bem, com ele indo tão longe a ponto de marcar 24 pontos acima da média. Embora admitidamente, ele ficou um pouco surpreso que alguém tivesse se saído melhor do que sua própria pontuação muito alta. Aquela surpresa, porém, durou apenas um momento, antes de ele lembrar que esta era a escola que atraía os melhores dos melhores, e mesmo assim só permitia que os melhores dos melhores frequentassem. Algum adolescente, ou talvez até mais de um, com um QI baseado em inteligência, provavelmente acertou sem no teste escrito. Quanto ao teste prático, você se saiu ainda melhor lá. Não só conseguiu 100% ao ganhar os 60 pontos de que precisava. Você foi além ao marcar um total de 68 pontos de vilão ao destruir robôs, com mais 40 pontos de resgate. Almighty continuou, seu sorriso se tornando um pouco mais genuíno agora, e verdadeiro entusiasmo vazando em sua voz enquanto ele continuava falando. Isso significa que você marcou 108 pontos no total, pontos mais do que suficientes não apenas para passar nos exames de admissão, mas para obter a maior pontuação no teste prático de todos os nossos candidatos. Muito bem. O que? Izuku perguntou, sua mente ficando em branco ao ouvir isso. Ele tinha obtido a pontuação mais alta na prática, a mais alta entre os milhares que fizeram o teste. Foi quase inacreditável. Ele sabia que tinha se saído bem, mas não achava que tinha feito tão bem, e também o que diabos eram os pontos de resgate, e o que ele fez para merecer 40 deles. Ele presumiu, pelo nome, que eles tinham algo a ver com resgatar pessoas durante o teste, mas pelo que ele sabia, a única pessoa que ele havia resgatado era aquela garota no final, e mesmo assim ele não achava que fazer algo tão simples assim, mesmo pelas razões certas, merecia uma recompensa. Muito bem, jovem Midoriya, você passou. Almighty terminou, seu sorriso se tornando um pouco mais tenso agora. Antes, sem outro som, o holograma desligou, deixando Izuku em um silêncio atordoado. Eu passei, Izuku murmurou, seu coração começando a bater mais rápido mesmo quando um sorriso apareceu em seu rosto. Eu consegui. Entrei na UA. Algumas semanas depois, olhando ao redor com admiração, Izuku não pôde deixar de sorrir enquanto caminhava pelos corredores movimentados da aula, passando por dezenas de outros alunos que se aglomeravam nos corredores, todos eles vestindo o mesmo uniforme escolar cinza. Continuando, sua mochila segura nas costas e um largo sorriso ansioso no rosto, ele se sentiu mais animado do que nunca. Este era seu primeiro dia de ensino médio e também a primeira vez em 10 anos que ele estaria se associando com crianças normais de sua idade. Foi emocionante, reconhecidamente, um pouco estressante também. Ele queria causar uma boa primeira impressão. Afinal, ele ficaria com essas pessoas nos próximos 3 anos. Já era ruim o suficiente que ele estaria começando a escola com sua história pesando sobre ele. A última coisa que ele queria fazer era aumentar isso, causando uma má primeira impressão no resto de seus colegas no primeiro dia, e então tem que conviver com isso. Sala de aula 1, sala de aula 1, Izuku murmurou para si mesmo, olhando para cada uma das grandes portas de 20 pés de altura que ele passou, cada uma levando do corredor principal para uma sala de aula. As portas pareciam excessivas à primeira vista, mas considerando os tipos de mutação em quirks que existiam, elas provavelmente foram construídas dessa forma para acomodar a todos, apenas no caso de uma pessoa excepcionalmente alta ou larga vir para a escola aqui. Sala de aula 1, onde diabos está Moa? Izuku murmurou para si mesmo enquanto abria caminho entre a multidão de alunos e entrava em um novo corredor. Este lugar é como um labirinto. Quase assim que ele disse isso, Izuku, de repente parou, seus olhos brilhando quando ele finalmente encontrou a porta de sua sala de aula. Ele estava aqui, era isso.
forçando um sorriso no rosto e endireitando os ombros. Izuku abriu a porta com confiança, ciente de que, dos milhares de candidatos que se inscreveram no curso Uero, apenas 36 crianças passaram no exame para entrar, além de outros 4 alunos que ingressaram na academia com base em recomendações. Com esses 40 alunos sendo então classificados em 2 turmas, com 20 crianças nas turmas 1A e 1B, respectivamente. Isso significava que atrás dessa porta estavam literalmente os melhores dos melhores. Aqueles que provaram ser dignos, habilidosos e dedicados o suficiente para serem escolhidos para se tornarem a próxima geração de pro-heróis. Um número em que Izuku agora se incluía, afinal ele também havia passado nos exames inteiramente por seu próprio mérito, assim como todos eles. Seus passados e origens podem ser diferentes, mas bem aqui e agora, eles estavam todos começando na mesma base. Abrindo a porta e entrando confiantemente na sala, um leve sorriso se espalhou pelo rosto de Izuku quando ele imediatamente percebeu que as 2 garotas com quem ele havia falado durante o exame de admissão estavam aqui. Toru Hagakure, ainda completamente invisível, exceto por seu uniforme escolar, e Mina Ashido, tão alegre e rosada como sempre estavam na sala. Ambos conversando amigavelmente em uma das carteiras, mesmo com uma dúzia ou mais de outros alunos circulando, alguns deles fazendo bate-papos, enquanto outros já estavam sentados em suas carteiras, esperando pacientemente o período da sala de aula começar. Sorrindo com isso, Izuku permitiu que a porta se fechasse atrás dele enquanto olhava ao redor, sua mente girando enquanto ele rapidamente se encontrava reconhecendo mais do que algumas das outras pessoas na sala com ele. Por um lado, havia aquela garota de cabelo curto com lóbulos alongados que, ao ouvir alguém entrar, olhou para a porta. Uma expressão curiosa cruzando seu rosto anteriormente entediado, enquanto ela dava a Izuku um olhar avaliativo e especulativo por um momento, antes de voltar a falar com seus companheiros. Um dos quais era uma garota com olhos grandes, cabelo preto e distintamente traços de anfíbio, enquanto a outra ele reconheceu como a morena curvilínea que ele salvou durante o vestibular. Além das 2, havia outra garota de pé com eles, com esta tendo uma forma ágil e cabelos lisos na altura dos ombros. Apenas o cabelo dessa garota era preto escuro e seus olhos eram de um azul intenso. Visivelmente, porém, essa garota também tinha uma expressão distintamente sem emoção no rosto enquanto ouvia, mais do que falava, enquanto um grupo de 4 garotas conversava, dando à menina do lóbulo da orelha um sorriso tenso enquanto ela olhava para ele, e recebendo um aceno de volta. Izuku então avaliou o resto da sala, notando enquanto fazia um garoto grande e pesado com longos cabelos castanhos que usava rabo de cavalo e lábios notavelmente grandes. Com esse cara conversando com um adolescente muito alto que tinha 3 pares de braços palmados e nenhuma boca perceptível, e outro adolescente, que Izuku também reconheceu, que tinha uma cabeça preta parecida com um pássaro e um corpo humano magro. Desviando sua atenção deles, Izuku então notou outro adolescente de aparência estranha, com este tendo metade de seu cabelo branco e a outra metade ruivo. O adolescente em questão tinha uma expressão entediada no rosto, enquanto falava de má vontade com outro colega de classe. Esta sendo uma garota excepcionalmente atraente com longos cabelos negros amarrados em uma espécie de rabo de cavalo espetado e um corpo sublime. Desviando o olhar quando percebeu os olhos frios do garoto com cabelo meio ruivo e meio branco nele, os olhos heterocromáticos se estreitando enquanto seus lábios se tornavam uma linha fina, Izuku, ao invés disso, virou-se para olhar para o resto de sua classe. Enquanto fazia isso, Izuku rapidamente notou um garoto loiro de aparência afeminada do outro lado da sala, que estava conversando com outro rosto familiar. Era a garota atraente do vestibular, aquela que tinha trepadeiras verdes como cabelo. Só que em vez de ser tão longo e selvagem como no exame, seu cabelo parecido com uma videira estava na altura da cintura, e tinha sido visivelmente tecido em uma trança grossa que descia pelas costas até a cintura. Bora pegar 900 inscritos, povo.